Aleluia. Muito boa noite. Glória a Deus, muito bom poder adorar e celebrar Jesus com você. Amém. Eu acho que os nossos pequeninos já desceram. Sim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração, entregando esse tempo que nós teremos aqui de receber a palavra, de sermos ministrados pelo Espírito de Deus. Pai, nós oramos a Ti, entregamos esse tempo, assim como entregamos este louvor, essa adoração que tivemos aqui. Te pedimos, Deus, ministra os nossos corações, como já começaste a ministrar por meio das canções. Ministra agora com Tua palavra, com o agir do Teu Espírito Santo em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta roubar nossa atenção, tudo aquilo que começa a guerrear nessa hora, tentando tirar, Senhor, a nossa devoção, a nossa entrega, o nosso louvor a Ti. Pai, nós em nome de Jesus repreendemos e declaramos nessa hora o nosso coração como boa terra, aonde a Tua palavra será lançada como semente e dará frutos, e esses frutos, Senhor, se multiplicarão e irão produzir mudança, não somente em nós, mas onde estamos. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, não nos deixa sair desse lugar como chegamos. Há pessoas que chegaram aqui, Senhor, com seu coração aflito. Há pessoas que chegaram neste ambiente angustiados. Pessoas, Deus, tomados de medo, tomados de angústia. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, começa do alto a responder com paz, com alento, com encorajamento. Aqueles que chegaram desanimados, a Tua palavra diz que do pó o Senhor ergue o necessitado. Nessa hora, começa, Senhor, erguer, Senhor, aquele que está caído e prostrado. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, amém. Dê um forte aplauso a Jesus, porque Ele é bom. Obrigado. Amém, glória a Deus. Você pode sentar, muito bom a gente poder estar aqui nesse dia fresquinho que foi hoje, né? Glória a Deus, que bom. Domingo passado começamos uma série de mensagens que nós intitulamos Vivendo entre Dois Reinos. Quem estava aqui domingo passado? Glória a Deus. Eu não estava numa outra congregação nossa, em Canguçu, mas logo depois voltei, eu fiz questão de assistir a mensagem, né? Graças a Deus hoje a gente tem a possibilidade de assistir lá no YouTube. Então encorajo você a você em algum momento da sua semana dedicar um tempinho lá, procurar a igreja lá no YouTube, e também, se fez sentido para você, se a mensagem que você ouviu no domingo produziu alguma mudança ou algum incômodo em você, se incomodou, melhor ainda, mande para outros, amém? Às vezes é uma forma de eu e você abençoarmos vidas. Então, faça isso. Então eu ouvi a mensagem do domingo e o intuito dessa série de mensagens é algo que nós entendemos no começo do ano, a respeito de nós trazermos a consciência de que nós de fato vivemos entre dois reinos. Todos os dias somos convidados a uma vida natural. A gente é convidado todo dia a estar enraizado nisso tudo que a gente... Gente, eu vou ter que tirar aqui porque eu fico, né? E aí a gente todo dia é convidado a estar, sabe, enraizado na naturalidade, assim, no cotidiano. E às vezes moldamos nossa vida a partir somente do que vemos. Não é assim? Às vezes toda a nossa forma de enxergar o mundo é a partir só das experiências que temos, do que vemos, das experiências boas ou ruins que tivemos. Não é assim? Quantas pessoas certamente você já conheceu que trata de repente um empregador de uma forma um pouco mais ríspida e severa porque teve um empregador ruim em algum momento, ou trata os homens ou as mulheres de forma mais, porque teve alguém na sua história que feriu aquela identidade. E às vezes nós tratamos assim, nós vivemos assim, muito enraizados no natural, naquilo que é tangível. E esquecemos
que existe um mundo acontecendo invisível. E esquecemos que se há dois reinos, há senhores desses reinos. E nós vamos vivendo a vida como se, é tudo tranquilo. Quando eu morrer, aí sim, quando eu morrer, eu vou começar a desenrolar essa história de mundo espiritual. Mas até lá eu vou vivendo o mundo natural. E nós esquecemos que não. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos mostrar que não, que simultaneamente essas coisas estão acontecendo, estão avançando, e esses dois reinos que você ouviu falar aqui com muita habilidade no domingo passado, usando a referência da Babilônia, eles representam o reino de Deus ou o reino das trevas. Babilônia representa muito claramente, como eu falei, eu fiz questão de ir lá e assistir a mensagem, e de forma muito clara a gente foi instruído de que Babilônia ali está exemplificando ou está sendo o modelo do que é um reino das trevas. Não é assim? Sendo que eu e você, se nós citarmos o que diz em Colossenses, Paulo declara com clareza que ele, o Senhor Jesus, nos resgatou, nos arrancou das trevas, nos tirou do domínio das trevas, nos libertando e nos transportou para o seu reino de luz e paz. Amém? Então nós somos tirados do domínio das trevas, nós somos livres, libertos das trevas, para viver no reino de Deus em paz, e confiança, e esperança, e encorajamento, e tomados de graça. Amém? Mas a verdade é que, pelo fato de nós termos sido arrancados deste reino de trevas, não significa que este reino de trevas não continua trabalhando para tentar resgatar alguns daqueles que foram tirados. E, como nós ouvimos domingo passado, Babilônia, naquele contexto de Daniel, trabalhou exatamente assim. O Luiz falou aqui, com muita habilidade, que Babilônia ela começou a desconstruir a imagem e a identidade daqueles jovens que foram... Todo mundo lembra da história? Ouviram a história? Não precisa eu repetir, senão vai dar 2 horas de mensagem. Domingo passado foi 50 minutos, imagina, mais 50. Então, mas o contexto que ele trouxe com muita clareza é que aqueles jovens, eles estavam ali todo o tempo sendo desafiados a terem a sua identidade, a identidade que foi construída em Deus, que foi construída como servos de Deus, aquela identidade arrancada deles. Agora, como você ouviu, Babilônia, na vida de Daniel, hoje é representado por uma cultura que em todo o tempo está tentando mudar a nossa identidade, que em todo o tempo está tentando afetar as nossas decisões. Às vezes, eu já disse algumas vezes, a gente tem a ideia de que nós somos muito ruins, muito perdidos, muito tortos, e a nossa vida é um grande esforço para nós entrarmos no céu. E esse é o trabalho que muitas vezes o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele quer que nós creiamos assim. Porque tudo que ele consegue e tenta fazer é desconstruir em nós a nossa identidade de origem. Tudo que ele trabalha é para desconstruir em mim e em você que nós temos uma origem, e essa origem é uma origem em Deus. E essa origem em Deus, ela teve um desvio por conta do pecado, e é o pecado que nós temos que lutar contra ele e cada vez mais nós nos desenredarmos dele. Então, como você ouviu, Babilônia é uma cultura, uma mentalidade, é um sistema. Babilônia afirmava, olha, vista o que vestimos, coma o que comemos. Essa era a cultura babilônica. Esqueça as suas preferências, deixe de lado as suas convicções e ame aquilo que nós amamos. Sirva o Deus que servimos. Não é isso que vocês ouviram no domingo passado? Não é isso que vocês viram na história daqueles jovens? Daqueles 4 jovens, pelo menos, que são
o ponto alto aqui dos primeiros capítulos de Daniel. Olha, adorem o Deus que nós adoramos, falem da forma que nós falamos, tenham um nome que nós possamos compreender. Não é isso que nós estamos vendo hoje. Cada vez mais nós percebemos que as pessoas, elas desesperadamente, elas trabalham para que um senso de pertencimento seja respondido. Não é assim? Você vê cada vez mais pessoas fazendo coisas que não gostam de fazer, porque se não fizerem aquilo, elas vão se ver desconectadas do todo. Tem um monte de gente que não fala mais das suas convicções, porque as suas convicções, talvez, vão colocar elas desconectadas do que todo mundo está dizendo. Eu tenho certeza que aí dentro de você, você carrega valores e conceitos que você não tem mais coragem de falar. Porque talvez alguns desses valores e conceitos vão fazer com que pessoas saiam da sua volta. Vão talvez taxar você de retrógrado, vão taxar você de fundamentalista, vão taxar você de uma série de coisas. Independente de valores, a questão é que a mentalidade da Babilônia, ela trabalha em massa, não em indivíduo. Então, quando aqueles jovens chegam lá, a primeira coisa que eles começam a mudar, muda a forma de vestir, muda o que você come, muda como você chama, muda os seus lugares de encontro, muda a sua convicção de fé, muda tudo isso. Mas você conhece a história e você percebeu que aqueles jovens, eles se mantiveram firmes. E eles, em se manterem firmes, e é assim, foi assim comigo, e certamente é assim com você. Quando você toma uma direção, uma decisão em direção de Deus, em direção de um relacionamento com Ele, em direção de uma intimidade maior com o seu Criador, inevitavelmente você começa a perceber que as suas convicções começam a ser afrontadas e desafiadas, não é assim? Não é assim que acontece com todos nós? É assim. E foi isso que nós encontramos ali no primeiro capítulo de Daniel. E nessa noite eu queria continuar essa conversa, né? A partir dessa ideia de que para essa mentalidade da Babilônia, que nos convida a dizer que a sua imagem precisa ser a nossa imagem, a sua convicção precisa ser a nossa convicção, e essa era a cultura babilônica, tipo, a ideia de que não, nós vamos lá e nós, como foi explicado aqui, isso surge naquele contexto de Babel, aonde eles acharam que unidos eles conseguiriam erigir uma torre que chegaria aos céus, e eles acharam, bom, se nós nos unirmos, tivermos forças, nós vamos longe. E essa é a mentalidade de Babel, é a mentalidade da Babilônia. Quanto mais pessoas aliançadas nesse mesmo propósito, mais rápido a gente chega lá e mais forte a gente se torna. Só que existe uma grande questão, e o capítulo 2 vai externar essa questão com uma clareza muito como o sol do meio-dia. Quando nós ouvimos e lemos o que acontece no capítulo 1, e nós folhamos a nossa Bíblia e passamos ao capítulo 2, parece que como uma nova história, algo acontece ali. E eu queria chamar você para ler comigo Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler pelo menos os 4 primeiros versos, pode ser? Acharam? Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei que vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos:
esta é a minha decisão, verso 5, tá? Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Uau! Imagina que posição legal que esses místicos do governo lá, do reinado de Nabucodonosor ficaram. Imagina a cena. Nabucodonosor deita para dormir, no meio do sonho. Fica aí uma dica, se você está pensando em ter um filho e não sabe o nome, Nabucodonosor, ele vai chamar atenção aonde essa criança for, tá? Vai ser diferente, pelo menos isso, né? Não vai ser um Pablo da vida, né? Que você chuta uma moita e tem um Pablo. Tem algum Pablo aí? Não. Só para me desmentir, só tem eu, né? Mas a grande questão, você imagina, o cara deita para dormir e aí ele tem um sonho. Aqui, entenda que a gente tem uma ideia de sonho, o sonho da feijoada, né? O sonho que é aquele que a gente passou o dia bolado com alguma situação e a gente deita e sonha com aquilo, a gente acha, uau, Deus está falando comigo. Né? É que nem a menina ou o menino que estão querendo começar um namoro, aí passa o dia pensando na pessoa, aí deita para dormir, vai sonhar, né? Aí sonha com a pessoa, olha, resposta de Deus, hein? Está garantido, posso me atirar com toda a força que vai dar certo. A Bíblia diz que das muitas ocupações brotam os sonhos, meu querido e minha querida. Então tenha cuidado, se você se ocupa muito de uma coisa, pode que isso se torne um sonho na sua vida. Mas aqui a questão, e a palavra usada para sonho aqui, ela é uma palavra intercambiável com visão. E então, quando o rei deita para dormir, ele não tem só um sonho fruto da feijoada, mas ele tem uma visão. Dormindo, Deus mostra para ele, e aqui a gente vai perceber no desenrolar da história que foi o próprio Deus que mostrou para ele isso, e ele tem um sonho. Ele acorda perturbado com aquilo, e, de novo, nós estamos na série Vivendo entre Dois Reinos, e o título da mensagem é justamente Uma Mente Perturbada, que é algo que quase é uma definição da geração que nós estamos vivenciando. Pessoas com suas mentes perturbadas. E a palavra perturbada, nesse contexto aqui, a gente acaba usando ela de forma muito pejorativa, né? Sempre que a gente vai xingar alguém, essa pessoa é perturbada, né? Mas a palavra perturbada, ela vai querer dizer justamente a pessoa que ela não consegue discernir entre um caminho ou outro. A pessoa que ela está confusa em seus caminhos. Obrigado, irmão, que o Senhor te dê em netos. E muitos. E aí a grande questão é que a palavra perturbada, ela vai trazer essa expressão. De alguém que está assim, indeciso nos seus caminhos, inconstante nas suas escolhas. E se nós olharmos hoje, o retrato da nossa geração, o retrato do mundo pós-moderno, são pessoas com a sua mente perturbada. Não é verdade? Basta você conversar com um psicólogo, uma psicóloga, basta você tomar informações dessas pessoas, você vai perceber que, e fica a dica, uma profissão, se você não sabe o que você quer ser quando crescer, psicologia eu acho que é um bom caminho. Porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão sem rumo, sem direção, perdidos. É o que aconteceu com o rei. Esse cara tem um sonho perturbador, uma visão perturbadora. Ele chama as pessoas mais confiáveis do seu reino e diz, olha, me revela o sonho. Os caras respondem, tá, me diz o sonho que eu te digo a visão. A resposta dele é, só vou dizer uma coisa, se vocês errarem, eu vou picar vocês e vou destruir a casa de vocês. Isso incluía família, filhos, tudo. E aí, olha que situação legal esses caras estão. E para piorar, o rei diz assim, eu não vou contar o sonho para vocês, porque vocês podem fazer um acordo entre vocês e tentar me dar um nó. Vocês vão ter que saber que sonho é e me dar a resposta desse sonho. Imaginou você nessa condição, diante de um rei, com o maior império do mundo naquele período, mais forte, mais poderoso, mais próspero, um império que o próprio Deus levantou. Esse rei diante de você, ele dizendo, olha, me diz o sonho e, detalhe, se você errar, está morto. Esse trecho que nós lemos, ele revela também
a realidade dessa geração. Ainda que nós venhamos a entender que Babilônia representa essa visão muito plural, essa visão aonde o valor do indivíduo se dissolve na massa e você é obrigado a pensar naquilo que todo mundo pensa, senão você é excluído. Não é assim? Hoje vivemos a geração da lacração, né? Você fala alguma coisa que é fora do pensamento comum, você é esmagado, independente do que for. Não é assim? Isso é estranho a você ou não? Sim ou não, gente? Vocês já foram já desmaiaram no calor? Não. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Agora, a despeito de tudo isso, o que nós conseguimos perceber no capítulo 2 é que, embora essa mente coletiva tente trabalhar, essa mente coletiva também, ela sofre de dilemas sem respostas. Existe uma carência e existem perguntas que essa geração faz, que essa geração em si mesmo não encontra as respostas. Assim como o rei Nabucodonosor, o senhor do império, aquele cara que mandava e desmandava, ele chega no momento da vida dele que ele se encontra diante de um dilema que ele não tem as respostas. E aí ele seleciona os melhores do reino dele, e os melhores do reino dele também não têm as respostas. A verdade é que, como nós mencionamos, esse sistema representado pela Babilônia, ele também é um sistema que tem perguntas sem respostas. Eu tenho certeza que você deve relacionar com pessoas, e muitas delas tomadas de questionamentos sem respostas. Pessoas que cada vez mais gastam a sua vida atrás de sonhos, e quando chegam lá, elas dizem, por que esse sonho não me satisfaz? Pessoas em busca de uma família perfeita. E quando chegam na proximidade de uma família perfeita, chegam à conclusão que não adianta, não resolveu. Pessoas que buscam ascensão profissional e vão, e prosperam e avançam, mas quando chegam lá, elas dizem, não faz sentido. Por que a gente cada vez mais está lidando com pessoas que não têm sentido na vida? Homens e mulheres que têm contas nos bancos, com dinheiro, condição de viajar, de passear, de ter, mas não conseguem ser. Porque esse sistema de massa, ele tem perguntas sem respostas. É o que acontece com o Nabucodonosor. Tem uma visão, a visão para ele não faz sentido. E aqui eu queria tirar desse contexto algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. O que é interessante é que o rei Nabucodonosor chama mais uma vez esses sábios do reinado dele e diz, olha, vocês precisam me revelar o sonho. E sem eu dizer o sonho para vocês. A resposta daqueles homens é a seguinte, rei, não tem na terra alguém que faça isso. Ninguém pode responder a dúvida que você tem. Ninguém pode sanar o questionamento que está corroendo e perturbando a sua mente. Ninguém pode. E eu tenho certeza absoluta que você que está aqui nessa noite, existem questionamentos que estão perturbando a sua trajetória. Essa é a verdade. Relacionados à sua vida pessoal, às suas emoções, à sua caminhada de fé, à sua família. Certamente, sobre mim e sobre você, pairam algumas questões, alguns pensamentos que ninguém na terra pode responder. E a grande questão é que perguntas sem respostas matam. Porque a pergunta daquele rei, sem resposta, estava dizendo, olha, se vocês não responderem, morrem. E se responderem errado, morrem também. Quantos de nós estamos tomados de perguntas e nós tentamos responder da forma humana? Sei lá, eu vou criar uma cena, não é a sua, em nome de Jesus, aqui não, aqui todo mundo é mais resolvido, mas tem uma cena, o cara está lá com um profundo senso de inadequação. Ele parece que nada do que ele faz satisfaz ele. Aqui não, aqui todo mundo é satisfeito, está tudo certo. Mas tem lugares que as pessoas,
elas estão com esse senso assim, de que por que nasci? Para que eu nasci? Aí como é que ela responde? Como é responder isso no padrão da Babilônia, na mentalidade da Babilônia? É responder isso tentando fazer alguma coisa. Já que eu não sei o que eu sou, eu construo alguma coisa para ser. E aí é onde eu me lanço em projetos. Não é assim? Aí eu me lanço em conquistas e traço projetos, começo empresas, encerro empresas, começo casamentos, encerro casamentos, tenho filhos, abandono os filhos, e assim eu vou. E eu estou criando uma cena dramática e ruim, mas é uma cena muito regular e muito comum. Pessoas que, a fim de responder o seu ser, elas tentam fazer alguma coisa. E essa é a resposta da Babilônia. Essa é a resposta que a gente, de forma natural, pode dar. Se eu não sei o que eu sou, se eu não sei para que nasci, então eu vou fazer valer a pena o que eu faço. Aí você mergulha em algum projeto lá e dedica a sua vida toda àquilo. Só que a Bíblia vai dizer também que, em dado momento, a gente tem pelo menos alguém que viveu essa experiência, que é um camarada chamado Salomão, um rei também, que ele viveu esse dilema. Uma grande dificuldade de saber quem ele era, embora ele tivesse ouvido de Deus de quem ele era, ele se lançou em projetos, em empreendimentos, no afã de tentar responder esse dilema que humanamente não se responde. E após ele ter feito tudo o que podia, ter tido um harém, construído palácios e jardins e se dado a tudo que é tipo de bebida, tudo que é tipo de celebração, festa e riqueza, a conclusão que ele chega é como correr atrás do vento. Babilônia não tem a resposta para os nossos dilemas. O vazio que eu e você carregamos, muitas vezes, que a gente tenta responder com alguma atividade, não consegue ser respondido de forma natural. Agora, não responder a esse vazio mata a gente. Não responder a essas perguntas matam a gente. Se você nunca conseguir responder para você o porquê você nasceu, você morre. E sabe como você morre? Você morre muitas vezes espiritualmente. Porque se você não sabe a sua origem, você não sabe para que nasceu, alguém, em algum momento, um Nabucodonosor na vida, vai chegar e vai dizer, você não é Daniel, você é Beltesazar. Você está entendendo? Alguém vai mudar a sua identidade. Alguém vai dizer para você, não é alguém que Deus ouve. Você é alguém que serve a um outro Deus. Se você não consegue responder a esses dilemas que Deus coloca dentro de nós de forma proposital e intencional, nós inevitavelmente vamos morrer no exercício de algo que nós não fomos chamados para fazer. Entendeu? Sim ou não? E aqui o que está acontecendo? Eles estão lá, o rei tem um dilema, uma pergunta sem resposta, que com os recursos humanos e naturais dele, ele não tinha como responder. Mas, se aqueles homens não respondessem, morriam. Então, se nós não respondermos os nossos dilemas, morremos espiritualmente. Mas, se aqueles homens, o texto deixa claro, respondessem errado, eles também morriam. Às vezes, nós estamos nesse sentimento de inadequação. Por que comigo? Por que aconteceu tal coisa comigo? E aquela pergunta fica corroendo você. Corroendo você. Aí você tenta dar a isso uma resposta natural. Acontece muito. Ontem à noite, junto com os irmãos, a gente foi fazer um ofício fúnebre de um jovem, um homem jovem de 35 anos, que, acometido de câncer, morre. Se aquela família, se aqueles filhos, se aquelas filhas começarem a perguntar, por que o meu pai? E elas não buscarem a resposta no reino de Deus, mas buscarem a resposta na Babilônia,
talvez a resposta que elas vão ouvir da Babilônia é porque de repente vocês não deram o valor devido a ele. É porque de repente ele não cuidou bem da vida dele. É porque de repente ele fez algo aqui ou algo acolá e o resultado do que ele fez é a morte. Babilônia, ela vai tentar trazer uma equação ou uma resposta, sabe, exata para os dilemas da vida. É isso que o rei está esperando, uma resposta exata para aquilo que ele está vivendo. Babilônia vai tentar responder para você aos seus desafios, e é uma resposta mais fácil. De repente você está aqui nessa noite passando um perrengue. É mais fácil dizer para você, talvez como Babilônia, eu dizer, você está passando por isso, porque você deixou a porta aberta para o diabo e ele está arrasando com a sua vida. Essa é a perspectiva, talvez, babilônica. Mas a perspectiva do reino de Deus é onde eu posso dizer, olha, o diabo pode estar tentando contra você. A Bíblia diz que como um leão, ele não é um leão, mas como um leão, imitando um leão, ele pode estar rugindo à tua volta, tentando pôr medo em você, mas, a despeito de tudo isso, você tem um Pai no céu. Um Deus que enviou o seu Filho, morreu no seu lugar, te comprou com alto preço, te garante vida eterna e está construindo na sua vida um caráter aprovado. Então as tuas lutas, elas não são para te subjugar e te amassar e te jogar de volta nas trevas, mas as tuas lutas são para te fazer alguém melhor, mais forte, mais parecido com Jesus. Amém? Porque a mentalidade da Babilônia, ela tem que responder aos nossos dilemas de forma exata. E essa é a expectativa do rei aqui. Estou precisando de uma resposta urgente. Agora, você conhece a história, por conta do tempo, eu não vou ler todo o texto. Mas, aqueles sábios da Babilônia, de mão atadas, não conseguem responder. O mundo pós-moderno, ouça bem, embora esteja inovando um monte de coisa, ele não consegue responder aos dilemas da alma. O mundo pós-moderno não consegue responder aos dilemas da identidade das pessoas. Você já viu o tanto de gente que se sente inadequado no corpo que está, do gênero que está. O mundo pós-moderno não consegue responder isso de forma exata. Então troca só de identidade que tudo se resolve. Cada vez mais essa mentalidade está produzindo pessoas com a sua mentalidade fragmentada, suas emoções fragmentadas, gente com a sua alma dilacerada. A grande questão é que nós temos dilemas e questionamentos que de maneira alguma são respondidos de forma exata por essa geração, ou pelo mundo pós-moderno, ou pelo contexto, sabe, geral. E por que Deus permite isso? Nós vemos exatamente o porquê Deus permite isso no desenrolar da história. A verdade é que os sábios da Babilônia, eles chegam para o rei e dizem, rei, não tem jeito, a gente não tem como te responder isso. Ninguém na terra pode te responder. E o rei, pois bem, o rei emite um decreto, mandando matar todo mundo que é sábio, mago, místico, mata todo mundo. E a notícia de morte chega aonde? Chega aos ouvidos de Daniel. Alguém que, embora esteja com os seus pés na Babilônia, os seus pés no reino das trevas, o seu coração e os seus olhos estão no reino de Deus. A sua mente está no reino de Deus. E essa notícia chega para Daniel. Daniel, todo mundo vai morrer. Porque o rei está lá com uma pergunta que ninguém responde. A resposta de Daniel é extraordinária. Quando aquele homem, chefe da guarda, chega e diz isso para ele, não, diz para o rei aguentar um pouquinho. Eu respondo para ele. O Deus vivo e poderoso responde. E ali Daniel, ele dá alguns passos que são, talvez, passos que eu e você precisamos dar.
E eu queria pelo menos separar 3 passos aqui para a gente encerrar, tá bem? Não se assuste, já estou acabando. A verdade é que existem perguntas difíceis no reino de Deus também. Mas Deus responde a todas elas. Todas elas. Não fica uma sequer sem respostas. E essas respostas, geralmente, elas não vêm da nossa boca. Eu tive a experiência de acompanhar mães e pais enlutados. E o que você vê e ouve da boca de um pai ou de uma mãe enlutado pela morte de um filho é: por que comigo? Por que o meu filho? Por que a minha filha? Por que a minha história? Por que o meu marido? Por que a minha esposa? Talvez, na perspectiva da Babilônia, a gente vai tentar criar alguma cena e dizer: não, é porque existem pessoas más, que fazem coisas más. E existem, nós sabemos. Mas essas perguntas que humanamente nós não conseguimos responder, porque se nós tentarmos responder, serão especulação da nossa parte, Deus as responde. E a certeza é que dentro de algum tempo, pessoas que talvez olham para você e perguntam o porquê isso está acontecendo, o tempo vai passar e você vai ter a oportunidade de sentar com essas pessoas, e essas pessoas talvez vão dizer: olha, hoje eu entendo para que isso aconteceu. Hoje eu entendo por que isso aconteceu. Não porque o homem respondeu, mas porque Deus não deixa os nossos dilemas nos devorarem. Foi assim que aconteceu. Daniel, quando ele percebeu que todo mundo ia morrer, a Bíblia diz que ele, antes de orar, ele passa aonde estão os seus amigos. Lembram aqueles 3 jovens que vocês ouviram aqui domingo passado? O seu Sadraque, o seu Mesaque, o seu Abnego, né? Esses 3 jovens, Daniel passa por eles e diz: gente, intercedam. Está lá, é legal, porque ele diz exatamente isso. Gente, eu preciso que vocês intercedam, vocês orem a Deus, porque nós precisamos que Deus responda um dilema de uma mente perturbada. Olha o que o Daniel usa como recurso para salvar a vida dele. Daniel não inventa uma história. Daniel usa o maior e o melhor recurso que ele pode usar: Deus. E a Bíblia diz que Daniel deita e vai dormir, e naquela noite Deus dá uma visão para ele. E qual é a visão que Deus dá? A visão que deu ao rei. E a Bíblia diz que Daniel, quando chega para o rei, disse: ó rei, eu sei o que aconteceu. Você viu uma grande estátua, né? Com uma cabeça de ouro puríssima, um peito de prata, a cintura de bronze, as coxas de bronze e os pés de ferro e de barro. Pois Deus me deu essa visão. E Daniel começa a dizer para o rei o que significava cada coisa daquelas. Agora olha que maravilhoso, uma aplicação para mim e para você na nossa vida. Quando você decide responder aos dilemas, sabe, da forma que o reino de Deus nos propõe. Olha o que aconteceu com Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele não faz isso sozinho. Em primeiro lugar, ele vai a Deus em primeiro lugar. Ele usa os seus amigos. Às vezes nós estamos querendo responder os dilemas da nossa vida sozinho, né? Você já percebeu que tem gente que fica meio mal e ela se isola de todo mundo? Aqui não, que todo mundo, né, entendeu o princípio, mas tem gente que é assim. Por que será? A Bíblia diz que Daniel foi aos seus amigos e disse: olha, a gente está com um problemão, galera, vamos orar. Vamos orar, a gente precisa de uma ação de Deus. Aí olha que maravilhoso, a resposta de Deus. Alguns elementos acontecem ali. A resposta de Deus produz vida para Daniel. Daniel viveu, não viveu? Mas viveu também os seus amigos, por conta da postura de um homem que decidiu responder aos dilemas de uma geração corrompida, não com as armas daquela geração corrompida, mas com as armas do reino de Deus. Ele vive, os seus amigos vivem, mas
aqueles falsos sábios também viveram. Isso é justiça, irmãos. Justiça é quando você quer o certo, não só para você, mas para todo mundo que carece do certo. E aí o que acontece? Daniel responde, ele vive, os seus amigos vivem, os caras que estavam lá, loucos de medo para responder para o rei, vivem também. Daniel, com uma postura, traz vida. Às vezes você está cercado de pessoas cheias de dilemas. É muito mais fácil a gente tentar dar uma resposta cartesiana, é muito mais fácil a gente dar uma resposta exata. Mas melhor é quando nós nos abraçamos e vamos orar, vamos saber de Deus, vamos conhecer mais a Deus para entendermos o caráter dele e por que você está passando por isso, a partir do caráter dele e de quem ele é. Porque Daniel decidiu usar as armas do reino de Deus e não as armas da Babilônia, pessoas viveram. Agora, porque Daniel decidiu usar as armas de Deus e não as armas da Babilônia, Daniel também foi recompensado. A Bíblia diz que ele foi feito governador da Babilônia. É um cara que começou a governar num lugar bagunçado. Ele não foi eleito. A gente acha que é a eleição que resolve as coisas. Ele não foi eleito, mas ele se posicionou. E ele usou as armas de Deus. E da forma certa, ele foi reconhecido. Só que o que é extraordinário é que Daniel, estando lá, ele não está lá sozinho. Agora ele está diante do rei. E o rei disse: é verdade, o teu Deus é o Deus poderoso, é o único Deus vivo. É o Deus dos deuses, é a expressão que o rei usa. Então você agora, cara, você tem portas abertas aqui. O governo da Babilônia é teu. E o que é maravilhoso, Daniel, quando está lá, ele diz: mas só tem detalhe, eu não fiz isso sozinho. Deixa eu também chamar os meus amigos lá. E aí a Bíblia vai dizer que aqueles 3 jovens passam a ser também governadores de distritos ali, ou de províncias da Babilônia. Quando você decide intencionalmente responder os dilemas da sua vida e da vida daqueles que estão à sua volta, pela perspectiva do reino de Deus e não pela perspectiva natural, você vive experiências de recompensa, mas essas experiências não são só para você. O que significa dizer que você traz equidade para onde você está? Você traz melhora para o ambiente onde você está. Você traz melhora para as pessoas onde você está. Quando você é um pai ou é uma mãe que decide ouvir Deus para resolver os dilemas da sua casa, a sua casa melhora. Quando você é um vizinho que decide ouvir Deus nas decisões, a sua vizinhança melhora, a sua rua melhora. Quando você é um crente que decide ouvir Deus para tomar as decisões, decide ouvir Deus para responder os dilemas das pessoas e não é precipitado em falar, as pessoas melhoram. Porque você é abençoado e você abençoa quem está à sua volta. É isso que nós encontramos aqui. Então, a verdade é que dilemas existem, mentes perturbadas existem, pessoas sem rumo existem, e talvez você seja uma delas. A grande questão é como você responde a esses dilemas, como você quer dar resposta a essas perturbações. E o que nós aprendemos com Daniel é que é recorrendo ao Deus que conhece todas as coisas. A gente tem uma escolha, gente. A forma de viver. A gente precisa escolher. Antes da queda, se você for lá ler Gênesis capítulo 2, depois da criação do homem, Deus diz, olha, e Deus colocou o homem no jardim. Para quê? Quem lembra
as palavras que Deus usa ali, para cuidar e, corajoso, fala alto, e cultivar. Cuidar e cultivar. Era o projeto de Deus, antes do pecado, para o homem no jardim, cuidar e cultivar. Próximo capítulo, o pecado entra na história. Quando o pecado entra na história, Deus vai falar com o homem novamente, e a conversa de Deus com o homem é outra. É o quê? Você vai precisar, com labor, conquistar. Você vai precisar, com labor, com trabalho, com esforço, extrair o que a terra tem para te dar. Não é mais cuidado e cultivo, agora é esforço, é suor, é lágrima. O que eu aprendo com isso? E a Bíblia, com clareza, vai nos mostrar que o ministério que Jesus entrega na minha e na sua mão é um ministério de reconciliação. Sabia disso? Se alguém perguntar para você, qual é o ministério que eu tenho? Todos nós aqui temos, a partir de Jesus, o ministério da reconciliação. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele é o teu Senhor e teu Salvador, você carrega a responsabilidade de reconciliar um mundo caído e perdido com o Criador. Essa é a sua responsabilidade, essa é a sua identidade. Amém? Então, nós temos a responsabilidade de reconciliar, voltar a cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. Essa é a mentalidade do reino. Cultivar para multiplicar, para florescer, para avançar. Você está entendendo o que a gente está falando nessa noite? Você está entendendo que eu e você somos convidados nessa noite para, ainda que com a certeza, porque é uma ilusão você achar e eu achar que porque somos crentes teremos todas as respostas. Não é assim que funciona. Porque somos crentes, nós teremos a certeza de que o nosso Deus tem todas as respostas. Teremos a certeza de que não há equívoco. Teremos a certeza de que as coisas não aconteceram assim, um acaso e deu tudo errado. Não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tenha nada que você esteja passando. Se você de fato ama Jesus, teme a Ele, não tenha nada que você esteja passando que não vá cooperar com um homem de Deus e com uma mulher de Deus. Não tenha nada que você esteja passando que não vai tornar você mais parecido com Jesus. Agora, escolha bem as armas que você vai usar. Você pode escolher continuar tirando da terra com esforço e sofrimento as respostas que você precisa. Você pode, é a sua escolha. Você pode sair daqui, deixar essa palavra entrar por um lado e sair pelo outro, e você continuar respondendo aos dilemas que surgem aos trambolhões aí dentro de você, aos montões, eles vão surgindo dentro de nós. Cada dia, às vezes um ligar de TV faz a gente ter uma série de questionamentos. Você pode tentar responder eles de forma natural, ou você pode fazer como Daniel. Eu ponho a minha vida nessa história, que Deus tem a resposta para isso. Foi o que Daniel fez. Daniel empenhou a vida dele, dizendo, não, Deus tem a resposta para isso. Você pode ser um Daniel dessa geração, sabia disso? Você pode ser um Daniel na sua casa. Você pode ser um Daniel no seu bairro. Alguém que quando as pessoas, está tudo perdido, vai dizer, ei, pera lá, não está perdido não, porque eu sei de um Deus que tem todas as respostas. Deixa que eu vou me colocar na presença dele. Daniel fez isso, mas não fez isso com arrogância, você lembra? Ele foi nos amigos, gente, olha, tem uma geração perecendo. Vocês que são bonzinhos vão morrer. Eu que sou bonzinho vou morrer. Mas também tem um monte de cara ruim que vai morrer. Só que esses cara ruim, se nós salvar eles podem conhecer o Deus bom que a gente conhece.
Está entendendo? E aí Daniel se coloca em causa, e ele busca o Senhor, e Deus o responde, e ele salva aquela geração. Você pode ser um Daniel. Você pode ser alguém que escolhe ouvir Deus. E fazer as escolhas certas faz a diferença não só para você. Amém? Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos participar da Santa Ceia nessa noite. E no momento da Santa Ceia, eu quero dar a você a oportunidade de você assumir um compromisso com Deus. Os diáconos podem se posicionar. Você tomar e fazer uma decisão, você e o Senhor. Você não está aqui por acaso. O Criador dos céus e da terra escolheu esse dia, essa noite, para falar com você o que você está ouvindo. Talvez você não se veja como um Daniel, e tudo certo. Talvez poucos Daniéis surgiram. Só que não é sobre Daniel. É sobre o Deus de Daniel, que é o seu Deus, que pode fazer de mim e de você um Daniel. Alguém que empenha a sua vida para se salvar, mas para salvar quem está à sua volta. Alguém que não enxerga pela ótica do mundo natural. Alguém que tem as suas escolhas pautadas e orientadas pelo Deus que criou os céus e terra e que conhece todas as coisas. Alguém que não toma decisões só na emoção ou pelas circunstâncias. Porque essa é a mentalidade da Babilônia. Surgiu um problema, vamos responder, e vamos responder como todo mundo responderia. Mas a mentalidade do reino de Deus é como Deus quer que eu responda. Como eu posso agir? Como a minha ação, a minha decisão interfere na vida das pessoas. Essa é a mentalidade do reino, irmãos. Essa mentalidade de, todo mundo vai ter que me engolir a minha decisão. Essa mentalidade é a mentalidade da Babilônia. A mentalidade do reino é aquela mentalidade, olha, eu estou decidindo isso, e isso que eu estou decidindo salva ou condena as pessoas à minha volta. Mas e eu? Às vezes eu vou ter que abrir mão de mim para decidir coisas que vão interferir na vida dos outros, e eu vou ter que abrir mão de mim. É verdade, você vai ter que abrir mão de você. Sabe como a Bíblia chama a mim e a você? A Bíblia vai dizer que nós somos como uma brisa passageira, sopra o vento e acabou. A Bíblia vai usar, e a gente pode até ficar meio chateado com isso, mas a Bíblia vai fazer uma referência a nós como, e não é uma referência muito legal, mas ela vai dizer que nós somos como um vermezinho de Jacó. Ou seja, falando da nossa pequenez. Agora, a despeito dessa pequenez, Jesus, o Santo de Israel, o Deus perfeito, se entrega por mim e por você. Olha que coisa. Morre no meu e no seu lugar. Então, quando a gente pensar, mas eu vou ter que abrir mão de algo para tomar uma decisão para beneficiar os outros, não pense em você, mas pense em Jesus, que esvaziou-se de si mesmo por amor a mim e a você, se despiu da sua glória, se deixou ser pregado numa cruz, abriu mão do seu poder, da prerrogativa de Deus, se fez homem, por mim e por você.
Quando você se perguntar, mas olha, para decidir por Deus, eu vou ter que abrir mão do meu lazer, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Em algum momento Deus vai pedir para você abrir mão de alguma coisa. Não é sempre, também não dá de pintar esse quadro de que Deus tira tudo da gente, porque Ele não tira, muito pelo contrário, Ele nos dá muito mais do que nos pede. Mas há momentos que o Senhor vai te pedir algumas coisas, e o primeiro pensamento é, mas se eu entregar isso é tão bom para mim. Lembre de Jesus. Lembre daquilo que nós estamos celebrando aqui com a Santa Ceia. Amém? E você terá a resposta que você precisa. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor faça, por meio do Teu Espírito, que essa palavra produza vida em nós. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, não deixa que ela se torne só uma boa ideia na cabeça das pessoas, um bom discurso, uma boa palestra, mas que ela se transforme em um conceito. E em se transformando num conceito, ela possa virar um princípio. E um princípio, ele vai produzir atitudes de acordo com. Então eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o que nós falamos e fomos ministrados por Ti aqui nessa noite, possa produzir em nós um balizador das nossas decisões. Possa produzir em nós um limite para aquilo que fazemos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Pai, consagramos a Ti o pão e o vinho, como elementos que representam o Teu sacrifício na cruz. Nós, em nome de Jesus, nessa noite, trazemos à memória, Senhor, a promessa de que o Senhor virá e nos levará, Senhor, com o Senhor, e viveremos eternamente. Senhor, nós celebramos na Santa Ceia as Tuas promessas, celebramos na Santa Ceia o preço pago, celebramos na Santa Ceia que o Senhor se entregou por nós. Não foi uma entrega parcial, não foi uma entrega circunstancial, foi uma entrega completa e irrestrita. Oh Senhor, nós nessa noite, reconhecendo isso, nos humilhamos. Nós nos humilhamos, Deus. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pelas vezes que nós deixamos de decidir como um cidadão do céu e decidimos como homens e mulheres de um reino terreno, natural e corrompido. Nos dá a mentalidade de Daniel, Senhor. Eu oro nessa noite, Pai, levanta nessa geração, nesta igreja, levanta homens e mulheres com a mentalidade de Daniel, que percebem que quando tudo está perdido aos olhos naturais, há um Deus que muda as circunstâncias. Homens e mulheres que recorrem a Deus, homens e mulheres que recorrem aos irmãos da fé, homens e mulheres que não chamam a glória para si, homens e mulheres que dividem o prêmio da vitória, homens e mulheres que temem o Teu nome diante da morte. Levanta uma geração de Daniel, levanta uma geração de homens e mulheres corajosos. Levanta, Senhor, nesses dias. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.